Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Felipe Patrício Moreira para um minicurso sobre Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização? O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História do Colégio Auxiliadora, possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela UERJ-FFP e atualmente doutorando em História Social na UERJ-FFP. Esse minicurso será dividido em 3 partes. Esse segundo episódio falará sobre Carnaval também é voz para calar a escravidão, o que narram as escolas de samba. Olá, bem-vindos à segunda aula do minicurso, que faz parte do terceiro Diálogos sobre História, que é um ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. E esse minicurso, que é o número 15, tem como nome Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização. Eu sou Felipe Patrício Moreira, sou doutorando em História Social pela UERJ. UERJ, para quem não sabe, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o meu campus fica em São Gonçalo, que é um município da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, chamado FFP, Faculdade de Formação de Professores. E, além disso, sou professor da Educação Básica. Quem assistiu à primeira aula está lembrado um pouquinho do que eu falei, da minha apresentação, e muito obrigado por ter retornado, espero que tenha gostado e que goste dessa aula também. Assistimos a aula 1, chamada Samba é Raiz, se Raiz é História, Silenciamentos, Negociações e Resistências nas Escolas de Samba. Já a aula 2, que é esta aqui, chama-se Carnaval também é voz para calar a escravidão, o que narram as escolas de samba. Já por último, a terceira e próxima aula se chama Onde o Povo Fez História e a Escola Não Contou. Narrativas docentes, samba e práticas antirracistas. Tudo bem? Então vamos seguir. Lembrando um pouquinho do que eu disse lá na primeira aula. Na primeira aula eu fiz um panorama geral do como aconteceram os desfiles das escolas de samba, desde o primeiro esboço ali, 28 ou 29, uma discussão, da onde surge e quem vai cunhar o termo escola de samba. Vamos passar pelos primeiros concursos, 32, 33, 34, 35, mostrei o caso emblemático de 39, falei um pouquinho de 40, depois citei alguns episódios esporádicos e por onde as escolas de samba passaram. Então nem sempre foi ali na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo Carioca. Já passaram desfilado pelo presidente Vargas em trechos diferentes, até sentidos diferentes, na própria Avenida Rio Branco, todas essas ali no centro do Rio de Janeiro. Já passaram pelo Campo de Santana e pela extinta Praça 11, que hoje é ali onde fica perto do Sambódromo mesmo. Tem até uma estação de metrô aqui no Rio, que é a Praça 11, ali próximo ao atual Sambódromo Carioca. Então, na aula 2, chama-se Carnaval também é voz para calar a escravidão, o que narram as escolas de samba. Então, para tentar explicar por que eu escolhi este título aí, é um trechinho de um samba de enredo da Em Cima da Hora de 2023, deste ano aqui, cujo enredo era Esperança Presente. É uma homenagem à figura histórica de Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada que em 1770 escreveu para o presidente da província do Piauí uma carta mostrando as condições horríveis de escravidão no qual ela, outras mulheres e crianças estavam submetidas. Agora, recentemente, a OAB do Piauí reconheceu como a primeira advogada do Brasil a Esperança Garcia. Olha que interessante aí este trecho deste samba de enredo. Na verdade, é o refrão desse samba. Ainda que seja o lugar do folião, ainda que a Sapucaí, o Carnaval Carioca, seja o palco da folia,
da carnavalização, da brincadeira, da carnivale. O carnaval também é um meio de emitir discursos, invocar memórias, fazer ali um entrecruzamento entre a história oficial, as memórias coletivas dos compositores, dos carnavalescos, pontos de vistas, versões das histórias entrecruzadas com dores, silenciamentos, esquecimentos e negociações. Então, ainda que ali seja o palco do carnaval, da brincadeira, da fanfarra, também é um local de voz, de emitir discursos, tá? De mostrar as reivindicações sociais. Quais são as demandas do momento? Isso é legal mostrar também que quando um samba de enredo, no caso da Em Cima da Hora, está mostrando um personagem histórico ali, emblemático, no panteão afro-brasileiro, né? E ela é reconhecida como uma heroína, a Esperança Garcia, por que escolher um personagem como esse nesse momento? Então é muito mais do que tentar compreender o passado, é entender por que uma escola de samba em 2023 escolheu esta personagem para ser o seu enredo, para ser o seu tema e desfilar sua história na Avenida Marquês de Sapucaí, no Sambódromo Carioca. Por quê? Há grandes reivindicações, o genocídio da população negra é um fato, e a necropolítica, como nos ensina Achille Mbembe, é comum na sociedade, principalmente a carioca. Vemos também o assassinato que provocou muitas manifestações de George Floyd nos Estados Unidos. Há 10 anos da Lei 10.639/03, que obriga as escolas públicas e privadas a abordarem em seus currículos a temática, as histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. É um momento que casos de racismo estão crescentes no Brasil. Então, quando eu escolho em falar de tal tema, ou um diretor produzir um filme neste momento, ele não quer só refletir, compreender o passado. Temos que ficar atento qual é o sinal, qual é o indício daquele momento histórico que está evocando memórias e disputas e usos do passado. Então, voltamos agora a terminar o refrão. Ainda que seja o lugar do folião, carnaval também é voz para calar a escravidão. Está em cima da hora, vai brincar com o nome da escola, já ultrapassou o momento, vamos seguir, estamos atrasados, já estamos bem ultrapassados, está em cima da hora, mas é tempo de evocar, mas é tempo de reforçar as memórias ancestrais, conhecer da visibilidade, conclamar, circular figuras, personagens históricos que historicamente foram marginalizados, invisibilizados pela historiografia oficial que deu e mirou o holofote para heróis mais de um altar branco, cristão, principalmente católico, de homens e muitos ligados ao militarismo, a uma realeza, por que não uma diversidade de pessoas que constroem e que fizeram esse país. Está em cima da hora, mas é tempo de evocar a esperança onde o samba há de lutar. A esperança, brincar aí, a esperança onde o samba há de lutar. Então ainda temos que ter esperança, quem sabe a revolução, as reivindicações comecem na Sapucaí. E esse samba de enredo 2023 me faz lembrar um outro samba dessa escola, que é do grupo de acesso, a série Ouro do Carnaval Carioca, desfila sexta e sábado na Sapucaí. Uma outra escola que é no mesmo grupo, que é da Em Cima da Hora, que teve um tema que lembra também uma outra reivindicação, uma outra disputa de patrimônio, de uso do passado, de pertencimento, de cuidado, que patrimônio é preservado, que patrimônio ele vai ser vilipendiado, tá? Até me embolei aqui agora. Então vamos ver aqui o próximo, que é a Unidos da Ponte, com o enredo Liberte o Nosso Sagrado, o legado ancestral de Mãe Menininha de Oxum. Não sei se dá para enxergar muito bem, tem algumas faixas que foram exibidas no desfile da Unidos da Ponte neste carnaval. Aqui ao lado esquerdo para o direito, a primeira diz o seguinte: pelo fim do racismo religioso. Aí a imagem do meio é um carro alegórico apresentado pela escola, um desfile,
que mostra representantes, lideranças de religiões de matriz africana exibidas, desfilando no carnaval. Já a última imagem, agora mais à direita, mostra o quê? Respeite o meu terreiro. Então, vejamos, o que essas imagens, passando, não só foi a Band que transmitiu, a Rede Bandeirantes de televisão, transmitiu o desfile do grupo de acesso, Série Ouro do Carnaval, durante quase uma hora, o tempo do desfile, mostrando essas imagens. E não só isso, o samba trazia uma mensagem muito interessante, que dizia o seguinte: deixe em paz o meu terreiro de candomblé. Imagine, olha que a potência pedagógica, cultural, histórica, uma escola de samba que está ligada às origens afrodiaspóricas, emitir um discurso tão potente como esse via vários canais e veículos de comunicação, dizendo: respeite o meu terreiro, pelo fim do racismo religioso, deixe em paz o meu terreiro de candomblé. Porque vamos lembrar que as escolas de samba surgem ali a partir dos terreiros das dinastias baianas na diáspora baiana do início do século XX. A Unidos da Ponte traz essa mensagem: liberte o nosso sagrado. O que seria exatamente isso? Muitas imagens utilizadas em rituais, em ritos de matriz africana, eles foram apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro e ficaram escondidos durante muito tempo. Então, lideranças, mães de santo, pai de santo, Ialorixá, Babalorixá, vão pedir que essas imagens sejam que retornem para o seu culto sagrado, ou, se não, sejam colocadas em espaços como museus que possam ter alguma proposta de intervenção artística, estética, educativa, para que pessoas aprendam a respeitar as distintas crenças e manifestações religiosas brasileiras. Principalmente, reparem que não é por acaso que as religiões matrizes africanas são as que mais sofrem esse bombardeio de ataques. Por isso, é um racismo religioso e não somente eu tolero ou uma intolerância religiosa. É um racismo porque vemos tudo que é atribuído ou que vem, está relacionado à cultura negra, é motivo de perseguição, discriminação, de genocídio. Então, a Unidos da Ponte traz essa excelente mensagem. Tá, tô falando de alguns enredos, algumas mensagens, principalmente os mais recentes. Agora vamos caminhar um pouquinho, falando em trazer mensagens, em evocar memórias, fazer Sapucaí um palco de disputas, de narrativas, um palco de reivindicações populares, um espaço de pensar a sociedade como um todo. O que a sociedade está pensando? Por que escolheu esse enredo neste momento? Por que no ano tal escolheu aquele enredo? Qual é o contexto? A Sapucaí como um espelho, né? Até mesmo quase um divã da sociedade está pensando suas questões, suas reivindicações, suas angústias, seus desejos, o que espera de um país, tá? Pedidos, conclamações. Vai ter um samba de enredo que vai virar ali a partir da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ, um hino, a música, o samba oficial da data do 20 de novembro, a Consciência Negra, a Morte de Zumbi. Esse samba de enredo que estou dizendo aí, ele é da Estação Primeira de Mangueira, de 1988. Retrata os 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. Então, seria na comemoração do centenário da abolição da escravatura no Brasil, a partir da voz, da batucada, do gingar, do dançar, dos múltiplos saberes da Mangueira, dizendo: será que mesmo que foi abolida a escravidão? Será que hoje não temos resquícios disso? Tem uma parte do samba que diz: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Então, essas populações negras que foram aos pouquinhos sendo libertas a partir de muitas reivindicações, de muitas revoltas populares até revoluções, elas vão sendo aos pouquinhos libertas. Então, coroar a Princesa Isabel como a única detentora, salvadora, heroína,
já foi revisto historicamente isso. Então vamos pensar. Em 1931, temos a Lei Feijó, que diz, olha, vamos abolir o tráfico transatlântico de capturar, trazer, negociar africanos negros escravizados do continente africano para o Brasil, para as Américas. Um mar que separa duas faixas de areia. Não vamos trazer mais. Essa lei não vigorou, é muito mais uma pressão inglesa, né? A lei para inglês ver. Já em 50, depois da a lei inglesa de Bill Aberdeen, que pressiona e fala, ó, a Inglaterra falando, se eu avistar algum navio, alguma embarcação brasileira com escravizados sendo traficados de um lugar para outro, eu vou prender esse navio ou fazer algo pior. Então se liga. Então em 50 tem uma lei, Eusébio de Queiroz, aí sim, que vão tentar de algum modo parar de trazer da África para o Brasil. Então essa lei vai ter um pouco mais de peso. De 31 a 50, entre essas duas leis, vão tirar dos cais, dos portos principais e vão relocar para outros lugares, sendo menos vigiado e conseguir ali continuar trazendo. Até após 50 ainda tem uns pouquinhos que vão sendo trazidos para o Brasil. Tá, então em 50 a lei Eusébio de Queiroz que para de trazer. Não traz mais, só vai continuar os que já estão aqui no Brasil. Sabe o que acontece em 50 também? A lei de terras que vai regulamentar oficialmente leis de compra e venda de terra. Quem está sendo aos poucos, a partir de muitas reivindicações, libertado? A população negra que era escravizada. E por que agora regulamentar a terra? Quem tem acesso à terra? Quem pode herdar a terra? Quem pode ter acesso à terra? É no mesmo ano. Será que é à toa? Então libera-se para um lado e vai cerceando, vai segurando para o outro. Então deixo ir um pouquinho, seguro. Deixo, seguro. Liberto, solto. Prende, solta. Prende, solta. Vamos fazer isso ao longo da história, principalmente nos últimos 2 séculos na história do Brasil. Aí, beleza. Estamos controlando quem vai ter acesso a essa terra, quem já estava aqui se libertando aos poucos. Em 71, temos a lei do ventre livre. Então, bebês, a partir daquela data, seriam considerados livres, nasceram livres. Mas não foi bem assim na prática. Muitos ficavam em casa sem até 8 ou 21 anos para trabalhar para, não posso dizer, pagar pelo custo da travessia ou pelo custo da família que foi trazida, enfim. Então, nesse momento, eles fazem o quê? Olha, vou libertar as próximas gerações que nascerem aí, tá? Como se fosse algo que foi apenas uma bondade, uma mensagem divina para os escravizados. Sabemos que não, eles estão formando quilombos, estão formando mucambos, entre outras formas de manifestações de resistência contra a escravidão. 85, temos a lei do sexagenário. Então, o escravizado que conseguir atingir 60 anos ou mais vai ser liberto. Gente, calma aí. Naquelas condições, quantos % de escravizados conseguiam chegar em condições saudáveis a 60 anos ou mais? Pouquíssimos, né? Primeiro que a estimativa de vida era bem menor. Segundo, nessas condições, difícil. Então, depois de várias leis, reparem, uma após uma, temos em 1888, a assinatura da Princesa Isabel, que é uma lei que foi pensada, debatida por deputados na Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje ali fica o local da Alerj, antiga, atualmente Palácio Tiradentes, não mais Alerj. Naquele espaço existia um prédio da Casa de Câmara e Cadeia. E ela vai assinar ao lado no Palácio Imperial. Então, nesse momento, vamos ver o quê? Quantos % dos escravizados estavam na ativa quando finalmente a lei última que só apagou as luzes? 5% da ativa, gente. 5% da ativa. Só isso, minúsculo. E outros estados já tinham abolido antes, como o Ceará, 4 anos antes, como o Dragão do Mar. Vários estados já tinham abolido antes. Então o contingente era mínimo. Foi só para dar um desfecho. Tô livre. Vou para onde? Vou fazer o quê? Se eu não falo a língua oficialmente desse país, fui separado dos meus familiares,
Não sou bem-vindo na igreja, não sou bem-vindo no ambiente de trabalho, na escola. Imagine o pensamento de um negro africano ex-escravizado, liberta agora. Vou para onde? Vou fazer o quê? Sou bem-vindo? Tá, então tô livre. Alguns vão ter que até tentar ir para a fazenda do seu senhor. Olha as condições, porque não tinha para onde ir. Olha o absurdo, olha o peso disso. Em 90, 2 aninhos depois, começa a se elaborar o Código Civil Brasileiro, da República agora, não mais Brasil Império, não mais monarquia, mas uma república no Brasil. E eles começam a controlar. Olha, quem estiver batucando, quem estiver vadiando, jogando capoeira vai ser preso. Calma aí. Quem está na rua vadiando, na capoeira, não tem para onde ir, não tem onde morar, não tem onde estudar, não tem o que comer. Quem? Então, lembra que eu falei? Se libera um pouquinho e vai segurando de um outro lado. Depois, em 41, ali no Estado Novo, com Vargas, vai ser também cerceado. Então, uma outra parte aí desse samba de enredo, que diz assim: o negro canta, negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa de Mangueira. Então, é um grande hino que conclama, que questiona que liberdade é essa, que abolição foi essa, de 100 anos atrás, já que é de 1988. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, cantou a Estação Primeira de Mangueira. Já no ano seguinte, vamos ver uma disputa ali de narrativas, de uso do passado. Tá, mas por quê? A Bela Isabel também faz um grande desfile. Em 88 é campeã com Kizomba, comemorando o centenário da abolição da escravatura no Brasil. Qual é o contexto histórico? Não disse que a Sapucaí é um espelho, é um reflexo das demandas que estão eclodindo na sociedade? O que está se discutindo em 88? A Assembleia Constituinte e a nova Constituição brasileira atual de 88, chamada Constituição Cidadã. E o fim da uma ditadura militar, né, que termina em 85, agora no papel, selada e pensando um Brasil redemocratizado, um Brasil mais justo e igualitário. Para quem? Discutindo quem contribuiu, quem faz parte, a importância de uma pluralidade, uma diversidade de histórias, memórias, identidades, pertencimentos. Essa disputa que eu falei de narrativas aí está bem claramente no desfile de 89, que é no ano seguinte, aí estão vendo? No ano seguinte do emblemático da Mangueira, de 88, e do Kizomba da Vila Isabel. Reparem que a campeã do carnaval, deve já saber, em 89, foi a Imperatriz Leopoldinense, com Liberdade, Liberdade, abrasada sobre nós. Devem conhecer esse samba, foi sonora de novela, tocou em vários lugares. Que conta uma história mais oficial, ufanista, patriótica, positiva, até um tanto pragmática, a história do Brasil. Uma muito linear, cronológica, saudando. E a Isabel, a heroína, que assinou a lei divina. O negro dançou, comemorou o fim da finda. E a noite 15 reluzente, com a bravura finalmente. O marechal que proclamou foi presidente. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. É um trechinho desse samba de enredo. Estou até já confuso de tanto que eu estou falando. Já a imagem aqui ao lado, espero que estejam conseguindo me compreender, temos a segunda colocada daquele carnaval, que é a Beija-Flor de Nilópolis, que com Joãozinho 30, aqui é com Maxi Lopes, a Imperatriz é com Maxi Lopes, o carnavalesco. O carnavalesco da Beija-Flor em 89 é o consagrado, assim como Maxi Lopes, mas um pouquinho mais conhecido, que é o Joãozinho 30, maranhense. Ele vai ali elaborar um enredo chamado Ratos e Urubus, larguem a minha fantasia, que chama as meretrizes, ele bota isso na entrada do desfile, meretrizes, povo de rua, entidades, mendigos, para atravessar, invadir a Sapucaí, e critica o lixo e o luxo da sociedade. O acesso a bens materiais, o consumo exacerbado, quem detém o luxo. E como está conclamando o povo de rua, vai saudar, claro, que Exu, o orixá mensageiro, e não só orixá, tem outras vertentes também de Exu, o avesso, com palavras que envolvem a cultura
africana e urubá nagô, o jurado vai canetar a Beija-Flor, fala que não entendeu algumas palavras, ficaram confusas, e a Beija-Flor, mostrando uma história, como diz o Walter Benjamin, a contrapelo, né, das comunidades vistas baixas, subalternizadas, empobrecidas, populares, e já a Imperatriz vai contar uma história de cima para baixo, né? Escovar a escola, a história e a própria escola, né, a pelo. Já a Beija-Flor, a contrapelo, né, de baixo para cima, como diz Walter Benjamin. Então, nessa disputa de narrativa, reparem aí, quem se consagra campeã é a Imperatriz Leopoldinense. A Beija-Flor, embora seja considerado o maior e o melhor desfile de todos os tempos, restou uma segunda colocação para a Beija-Flor de Nilópolis, que trouxe ali essa emblemática imagem do Cristo mendigo, que foi proibido pela arquidiocese. Reparem, ele está tapado. Então, Joãozinho 30, ele pensa colocar uma frase de protesto dizendo o seguinte: mesmo proibido, olhai por nós. Depois o Cristo nas Campeãs, ele vai ser depois tentar descoberto, e é uma imagem emblemática e emocionante. Convido a todos a assistirem. Eu acho que a transmissão é da Rede Manchete. Falando em disputas de narrativas, de uso do passado, naquele momento também está se pensando que Brasil é esse que queremos? Um Brasil redemocratizado, um Brasil com uma nova Constituição que acabou de ser promulgada? Que país é esse que queremos? Que grupos estão ali disputando o poder? Isso reflete na Sapucaí, nos desfiles. Agora, um pouco mais recente, estou indo e voltando para vocês compreenderem alguns exemplos emblemáticos, outros vocês... eu entendi, agora eu vou aplicar e vou lembrar um desfile que eu já conheço, que é um pouco mais recente. Temos aí 2 casos bem fresquinhos na memória de vocês. Da Beija-Flor de Nilópolis, 2018, cujo enredo se chamava Monstro é aquele que não sabe amar os filhos abandonados da pátria que os pariu. Cuidado ao falar isso aí, hein? Os filhos abandonados da pátria que os pariu. Já a imagem ao lado retrata o desfile da Tuiuti, parece do Tuiuti. Ambas são no grupo especial da elite do Carnaval Carioca, tá? Assim como eu contei ali a disputa de campeonatos, também no grupo especial da elite do Carnaval Carioca. 89, agora 2018. Já a Tuiuti vai retratar o enredo, já falei isso na primeira aula. Meu Deus, está extinta a escravidão? Que é ali um trechinho do samba Sublime Pergaminho da Unidos de Lucas. O que podemos ver aí de disputas e uso do passado? Na versão apresentada pela Tuiuti, que foi a vice-campeã, dessa vez a Beija-Flor foi campeã, vemos uma narrativa que pensa uma história a partir da população negra, a partir dos grupos que não têm suas histórias contadas nos livros didáticos, que uma elite que engana o povo, que vai para as ruas em 2003, 2016, não somente eles, claro, né, pedindo para a retirada e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, criticar o aumento da passagem. Não quer dizer que todos participaram, era uma elite, ou depois desembocaram todos no impeachment da Dilma Rousseff. Não é isso. Mas ele vai falar que a elite financeira vai se empoderar desse movimento, deixar o povo ir às ruas, achar bonito, aplaudir, mas na verdade eles querem, né, fazer o povo de marionete, como está na imagem aí, vestida da camisa da seleção brasileira, e está pensando na reforma trabalhista, né? Então, o negro, ao longo da história do Brasil, ele está à mercê de quase 4 séculos de escravidão. Quando sai ali da Lei Áurea, sai da escravidão, fica preso na miséria da favela, como canta a Mangueira, e agora, quando tenta conquistar alguns direitos, os direitos são cerceados, revistos, eles vão ser manipulados, muitos vão tentar não serem manipulados, mas outros vão ser, e em nome de uma elite do atraso, que é até o nome dos livros que o Jacques Vasconcelos, o carnavalesco, se inspirou para elaborar esse desfile da Tuiuti 2018. Meu Deus,
está extinta a escravidão. Já a visão contada pela Beija-Flor, aí sim agora a campeã do carnaval, não a vice, diz o seguinte: o nosso problema principal seria a desigualdade social gerada pela corrupção. Então, não sei se dá para reparar aí atrás desse rato aí do esgoto. Era muito comum ver imagens nos jornais do esgoto, assim, caindo dinheiro, da corrupção, lavagem de dinheiro, de bens públicos. Atrás é uma sátira, uma crítica ao prédio da Petrobras, um dos símbolos da Lava Jato no Brasil, que foi, de certo modo, desmontada, fragilizada com uma campanha política que depois se viu refletir, inclusive, em quem comandava a Lava Jato, e depois quem vai ser parceiro de quem vai ser eleito. Então, nessa disputa de narrativas, uma visão mais da corrupção e outra mais do racismo, desigualdade social, de manipulação das massas em prol de uma elite financeira, cultural. Nessa, quem se dá melhor na visão dos jurados é a Beija-Flor de Nilópolis. Tá, mas qual é o contexto, agora mais claro, preciso, qual é o contexto histórico para ter essa disputa de narrativas aí desembocando de novo na Sapucaí? 2018 temos, até mesmo vamos ver a crítica ao Temer vestido de vampirão, a eleição de um Brasil muito rachado, muito dividido. De um lado, Fernando Haddad, representando ali Lula, que estava preso na época, e do outro lado, o Jair Messias Bolsonaro, que foi o eleito em 2018. Então, uma crítica à corrupção, uma crítica aos desvios de dinheiro, inclusive coroando a Lava Jato, e nada melhor da Beija-Flor, dessa escolha metodológica de pesquisa. Isso se refletiu muito na eleição de 2018. Tá? E do outro lado, como segundo lugar, assim como na eleição, um outro olhar sobre a história. Será que isso impactou a mídia? Será que isso gerou pesquisas? Não me compreender o que é isso? Quem é esse Gessé de Souza, o livro que a Tuiuti usou para elaborar esse enredo? Foram uma série de livros. Inclusive vaza depois, né, divulgado os livros que foram usados para elaborar esse enredo. Vamos ver se isso impacta a mídia, se impacta as pessoas vão tentar pesquisar depois, gera reflexões, gera debates públicos, quem sabe até uma história pública feita para um público que não é só acadêmico, uma história que é feita pelo compartilhamento, pela troca, uma história com o público, uma história para o público, uma história pelo público, uma história e o público, assim como nos lembra o Ricardo Santiago. Vamos ver, depois entender isso melhor que eu estou falando aqui? Estou só antecipando. Vamos lá então. Olha isso aí, gente. O impacto na audiência. A Tuiuti 2018, aí a imagem do vampirão, do Temer, se tornou o segundo assunto mais comentado no Twitter logo após o desfile da escola no Carnaval de 2018. No Brasil, tornou-se o primeiro, seja falando do vampirão, seja dos fantoches, seja da manipulação, seja a comissão de frente que retrata os pretos velhos, a cura, a libertação da escravidão. Então, várias imagens, símbolos, ícones que retratam essa história. Já um caso um pouco mais recente, 2022, quando a Acadêmicos do Grande Rio, outra escola da lista do Carnaval Carioca, vai trazer para a Avenida Exu, esse orixá que eu acabei de mencionar ali, o orixá mensageiro, o orixá o avesso, o orixá da comunicação. Então, esse orixá vai ganhar enredo e esse enredo vai se consagrar campeão do carnaval. É a primeira vez que o Grande Rio ganha um carnaval e vai ser com Exu. Então, a partir do momento que a Grande Rio não só se apresenta, como também vence o carnaval, pessoas tentando compreender quem é Exu, o que é Exu. De várias imagens emblemáticas de desfile, inclusive esse aí, ó, o ator que vai representar Exu na comissão de frente, vai ter uma busca, um crescimento exorbitante no Google de 418% depois do desfile, tentando entender o que era a Fundação Laroye Exu, o que era Exu. Então reparem que o carnaval ele mobiliza informações.
mobiliza conhecimentos, mobiliza disputas de narrativas, reflete demandas do tempo presente, reflete contexto histórico, político dentro da Sapucaí, e a visita da Sapucaí vai afetar o fora da Sapucaí. Então, é uma história ligada aos públicos, feita coletivamente, carnavalescos, compositores. Às vezes, os próprios compositores pensam palavras, termos, expressões, interpretam a sinopse do carnavalesco de modo distinto que o próprio carnavalesco tinha pensado. O uso do nome Marielle no samba enredo da Mangueira de 2019 é por conta dos compositores, até da compositora, da Manu da Cuíca, e o Leandro, carnavalesco da Mangueira na época, não tinha nem pensado em colocar a Marielle ali. E fica ali aquele trechinho bem conhecido. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malês. Então, nesse momento, vejamos que os compositores vão fazer uma releitura, uma interpretação daquele enredo, daquela sinopse, e vão colocar personagens que estão ali relacionados à sua interpretação, à sua leitura, à sua análise daquele enredo. Por isso, podemos perceber que isso vai estourar a bolha do carnaval, as pessoas vão ter acesso, vão se informar, vão tentar ouvir, vão tentar pesquisar. Isso reflete aí na pesquisa no aumento, né, de 408% no Google do termo Exu e o Tuiuti bombando no Brasil e no mundo. Uma outra coisinha importante sobre a Grande Rio 2022 foram as cidades onde mais pesquisaram o termo Exu. Foi Niterói, Duque de Caxias, inclusive é o local onde fica ali a Grande Rio, Nilópolis, algumas cidades da Baixada Fluminense, algumas cidades ali em torno do Rio de Janeiro. E cidades, muitas delas, interessantemente ou tristemente, estão ali no alto do ranking de ataques a terreiros e templos religiosos de Umbanda e Candomblé. Então, eu falei um pouco dessa história pública com o público, de trazer mensagens de pautas sociais, diálogos, de parceria. Afinal, o que vem a ser uma história pública? E estamos entrando já quase na pergunta que vou destinar para a última aula. Primeiro eu quis compreender um pouco o carnaval, escola de samba. Agora, o vínculo na tradução, na enunciação de discursos, o conceito história pública, que é um conceito muito amplo, um conceito do guarda-chuva, vários autores, pesquisadores que definem e atribuem a um modelo, uma frase, mas que não está fechadinha, não há um consenso, não há uma delimitação tão clara e precisa do que é a história pública. Vamos ver alguns autores falando sobre a relação carnaval e história pública. E na aula que vem, trazer alguns episódios do carnaval na sala de aula, como se impacta, como isso tem a ver, e pensando, se o carnaval então é resistência, se o samba é resistência, o carnaval trazer uma história que é pública, que é coletiva, que é feita em parceria. Uma coisa, história pública no Brasil, isso vai dar um boom a partir do primeiro curso de História Pública, de Introdução à História Pública, em 2011. A história pública começa como um campo dos anos 70, 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos. No Brasil, como eu falei, chega mais em 2011. E para a Sônia Vanderlei, que é professora pesquisadora da UERJ, ela diz o seguinte: não chega a ser o campo, não chega a ser uma área, é muito mais um modo de fazer, um modo de praticar, é uma expressão. Reparem o que ela vai dizer. Nesse sentido, fazer história pública teria mais a ver com uma forma de praticar e compartilhar, não só ficar preocupado na divulgação, na amplitude do conhecimento histórico, na interface com outros jogos, literatura, mídias, tecnologias de modo variado, com as ciências, com a geografia, com outras áreas, não. Não é só divulgar, não é só ampliar. Também quem faz é a parceria. Pode ser um não historiador. Não é restrita para os muros da universidade. Pode ser feita com e para o público. Então, voltando. Tem a ver com uma forma de praticar e compartilhar o conhecimento histórico
do que uma formação profissional específica. Então isso é que a Sônia Vanderlei tenta ali dedilhar, dizer sua interpretação do que ela entende como uma história pública. Vamos entender isso um pouquinho melhor, sei que é um pouco confuso. Tem um blog que é Conversas entre Historiadoras. Tem um textinho mais recente, que é da Hebe Matos, com a Marta Abreu, que elas vão falar sobre isso, em relação ao que é história pública e como isso se vê, elas entendem no carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vamos ler juntos aí, olha. Ainda assim, o vitorioso enredo de Leandro Vieira, o Leandro Vieira na época estava na Estação Primeira de Mangueira, atualmente está na Imperatriz Leopoldinense, vai falar do desfile de 2019, tá? Então atenção aí. Ainda assim, o vitorioso enredo de Leandro Vieira tornou evidente o que, até então, apenas alguns reconheciam: as escolas de samba como um lugar privilegiado de produção de pensamento crítico sobre a história do Brasil. Então, as escolas de samba pensando heróis invisibilizados, personagens que antes de estar na sala de aula, no cinema, ganhar fama, foram primeiros apresentados na Sapucaí: Ganga Zumba, Dandara, Chica da Silva, Zumbi, Teresa de Benguela, Luísa Maim, Luiz Gama, Esperança Garcia, todos esses já foram enredos. Então, as escolas de samba como um lugar privilegiado de produção de pensamento crítico sobre a história do Brasil. Local de produção de história pública no sentido mais sofisticado. É da parceria, é da divulgação, é do fazer junto. Sofisticado e abrangente do termo. Reconhecimento que começou a se estabelecer desde o carnaval do ano passado, está falando de 2019 referente a 2018, com o histórico desfile da Paraíso do Tuiuti, 2018, que eu mostrei há 2 slides atrás, tá? Em que comemoramos os 130 anos da Lei Áurea e os 30 anos da Constituição de 88. Então repara que ela percebe muito bem como a efeméride, como as comemorações vão moldar ali o olhar para a história, né? O que lembrar, o que não lembrar. Que abolição é essa que está sendo comemorada? Para que e por que comemorar? Não é para dizer, olha, não foi bem assim, não esqueçam do processo de resistência dos negros africanos escravizados, não vão coroar a princesa Isabel por este ato, reparem todo o contexto, reparem as leis que vinham antes. Então, no caso da Mangueira 2019, né, a história para Ninar Gente Grande, falo mais especificamente dele na primeira aula, anterior a essa, vemos ali então a escola de samba como um local privilegiado de produção de conhecimento, divulgação, de reflexão, disputas de narrativas, reivindicações sociais, pautas políticas, que reflete o que é a demanda do momento na sociedade. Já tem mais um autor que eu vou chamar para ele conversar um pouquinho com a gente, que nos ajudam a pensar um pouco mais da relação carnaval e história pública, que é o Emerson Ferreira. Ele tem um livro que é sobre a Nenê de Vila Matilde, que é uma escola de samba da Zona Leste de São Paulo. Atualmente está no grupo de acesso 1. Eu até trouxe um trechinho de um samba da Nenê na primeira aula. Mas enfim, vamos lá entender o que o Emerson Ferreira nos diz em 2019. Também olha o contexto que ele está escrevendo, político, social, carnavalesco. Ele diz o seguinte: evidenciar e reparar lacunas que foram apagadas ou silenciadas em sociedade faz com que a identidade se torne algo importante politicamente. E, por isso, mesmo com um enredo de temática afro-brasileira ou africana, passa longe de ser só um desfile. Se torna também um deslocamento da escola de samba, de afirmação de uma história, de um olhar, de um povo, de uma cultura, de uma diversidade, uma pluralidade. Às vezes que a escola formal não consegue aplicar a obrigatoriedade da Lei 10.639/03 ou até 11.645/08, que vai ampliar
a contribuição, a história, a memória, não só dos povos africanos, brasileiros, como também dos povos indígenas, tá? Então, já que às vezes a escola não consegue, não pode, cerceada por uma direção, por professores que não se interessam pelo tema, pensar que o desfile não é só uma mera representação, uma mera brincadeira, a folia de Momo. Está ali trazendo trabalho, trazendo arte, trazendo cultura, colocando o dedo na ferida, pensando a história do Brasil. O melhor lugar de pensar a história do Brasil, produzir conhecimento, tem sido a Marquês de Sapucaí. Então, vamos voltar lá. Então, se torna também um deslocamento da escola de samba de afirmação de uma história que foi apagada pela própria história, pela história oficial. E principalmente pela sociedade no geral. Emerson Ferreira, 2019, página 29. Então, o Emerson fala também que a folia o fez virar historiador, assim como eu. Então, vou pensar aqui com vocês, já caminhando para o finalzinho desta aula, como a folia nos faz, no caso do Emerson e meu, nos formar historiadores. É a partir do momento que eu escuto alguns sambas de enredo, que eu conheço alguns livros, personagens, heróis, heroínas, que só agora foram reconhecidos como tais e vão estar no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, já muito antes, porque eu ouvi no samba de enredo, eu assisti no desfile, tem ali um cartaz escrito pelo fim do racismo. Antes eu conheci a história de Dandara, Gangazumba, Zumbi, Luísa Maim, Luiz Gama, antes do documentário, antes de filme, antes de palestra, antes do ambiente acadêmico, não só escolar, no desfile das escolas de samba. Então, no desfile das escolas de samba, podem ver a frequência com que enredos de temática afro-brasileira são apresentados. De novo enredo afro, que eles chamam. De novo enredo afro. Não quero. De novo isso. As escolas de samba têm essa matriz, ela tem essa origem, elas são compostas majoritariamente por esses grupos étnico-raciais, retratam a sua história, a sua memória. Às vezes que a escola não conta, que a lei obrigatória, a 10.639/03, não é aplicada, não é dita. Às vezes as páginas brancas dos livros didáticos não contam histórias negras, não contam como o samba da Mangueira contou. Vamos lembrar um pouquinho desse samba da Mangueira? Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. Confunde com o da Beija-Flor. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. É na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500, há mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Olha que palavras fortes. Olha que mensagem didática muito mais potente, uma vez muito mais forte. Potencial de atravessamento, identificação muito mais rápido do que às vezes uma ou duas aulas que vamos dar na educação básica, né? Então vamos voltar lá para o samba. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio dos céus, nem das mãos de Isabel, a liberdade. É um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de Júlio, do berço da Bahia, de Luana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa. Quem foi de aço? Quem resistiu aos anos de chumbo, à ditadura militar? Brasil, é uma conversa com o Brasil. Brasil, conversa comigo. Deixa eu te contar, vem aqui. Brasil, chegou a vez, chegou o momento. Olha o contexto político aí emergindo. Alguns heróis da pátria foram retirados do livro. Inclusive, tiveram seus nomes retirados ou excluídos, seus livros, suas memórias, os retratos da Fundação Palmares, nesse contexto político histórico aí. Então, Brasil, chegou a vez, é o momento, é o que estamos pensando, produzindo, refletindo, de ouvir outras vozes, outras histórias. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, aí bota no plural, né? As Marias, tantos diversos Marias. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões, descobre a verdade, investiga a verdade, mostra heróis que a história não conta. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre ala, nossos heróis de barracão, figuras reais, humanas, que não estão no retrato. Eu quero um país que não está no retrato, eu pulei essa parte, né? Um país real, um país
com outros tomos. Um país que se vê numa novela, isso causa a novela de maior faturamento, uma das maiores audiências da história, uma das 7 da Rede Globo. Um Brasil que gera representatividade, um Brasil plural, um Brasil que às vezes não vira estátua, mas dali virou sangue retinto, pisado, ao lado desse herói que ganhou fama, que virou patrono, que virou herói. Então, quais heróis a escola de samba está cantando? Quais heróis a escola está conclamando? Quais são os seus heróis? Vamos pensar sobre isso. Então, se o samba mostra aí que ele é resistência, que é um potente canal de comunicação, é um complexo de sociabilidade, de memórias, de ressignificações, se ele é resistência, resiste a qualquer opressão, resiste ao poder público, resiste ao pagamento, ao poder público porque recentemente o prefeito Marcelo Crivella, quando estava na prefeitura do Rio, acabou com a subvenção das escolas. Lembra que eu falei que isso existe desde 1935? Subvenção das escolas? Vai ter um ano que isso não vai ter, acho que em 2020 não vai ter subvenção das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas que tivesse ali uma prática comum desde 1935. Então resiste ao quê? Ao apagamento, ao silenciamento, por isso negociaram bastante com o poder público, com empresas, para não serem apagadas, não serem deglutidas, não serem absorvidas, não somente pelas grandes elites financeiras, mas também uma ala de baiana que está sendo cada dia mais reduzida, porque algumas se convertem, viram evangélicas e perdendo a sua vertente do seu pensamento. Elas param de desfilar porque sente que vestir de baiana está ofendendo a sua fé, está sendo discrepante com o que ela acredita, então não pode vestir baiana, rodar na Sapucaí e dobrar o joelho na sua igreja. Repetindo, se o samba resistência no carnaval, essa história que contei, ela é pública, ela é compartilhada, produzida, traduz interfaces, discursos, memórias, reflexões, pautas sociais e políticas. A sala de aula, então, se o carnaval está contando histórias que a escola não conta, o que resta para a escola? Qual o papel da escola, então? Qual o papel das aulas de história? Se o carnaval está contando histórias, memórias e heróis, que às vezes a escola não conta, a história não conta. Vamos pensar sobre isso? Então, até a próxima aula. Então, será a aula 3. Muito obrigado por me ouvirem por mais uma hora. Muito obrigado e até a aula 3. Tchau, tchau. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Midnight, de F-105 e Nocturnal, de F-105 e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!